Levítico 19, versículo 32 até o final do capítulo. Diante das cães te levantarás e honrarás a presença do ancião e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis. Como natural será entre vós o estrangeiro, que peregrina convosco. Amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros foste na terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pesos justos, efa justo e justo tereis. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Vamos à presença de Deus em oração, irmãos, mais uma vez. Senhor, nós clamamos a tua misericórdia sobre nós quando abrimos a tua palavra para ouvir a tua voz nessa manhã. Fala conosco, ó Deus. Glorifica o teu Filho no nosso meio. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Domingo passado, quando nós pegamos a primeira parte dessa sessão, nós introduzimos o sermão falando acerca dos 3 usos da lei, que nós repetimos um pouco quando lemos a lei de Deus hoje, Deuteronômio capítulo 5. Lembrando, a lei de Deus, ela aponta para a justiça de Deus e o pecado do homem, restringe o mal no coração do homem na sociedade, e ela serve também como um chicote que faz com que aquele que foi salvo e tenha que caminhar e mais adiante. Ela leva o homem avante na obediência da lei do Senhor. Mas, pensando no aspecto negativo desse princípio, a lei também ela tem usos corretos, mas ela pode ser usada de modo incorreto também. Por exemplo, nós podemos ensinar a lei aos nossos filhos e não o evangelho. Muitas vezes nós instruímos nossos filhos na lei, mas não instruímos os nossos filhos no evangelho. E nós, então, educamos os nossos filhos a terem condutas certas, sem depender da graça do evangelho de Cristo. Ora, uma sociedade inteira pode ser montada assim. Por exemplo, um país como os Estados Unidos, que ainda tem na sua prática mesmo um abandono muito grande do evangelho, você tem ainda resquícios de uma nação que foi fundada com bases cristãs. Então, a lei ainda é algo que é muito importante naquele país. Mas, perceba bem, irmãos, nós não estamos educando simplesmente os nossos filhos para serem bons cidadãos nessa terra. Nós estamos educando nossos filhos para os céus. Não adianta nós apenas instruirmos os nossos filhos a serem obedientes em tais práticas se eles não dependem da graça de Deus em Cristo Jesus. Muito facilmente nós cometemos pecados graves nessa área. Ora, ensinar a lei sem Cristo é como maquiar defunto. Ele fica até bonito, mas continua morto. O único que dá vida ao homem é o Evangelho de Cristo. Nós podemos, muitas vezes, usar a lei de modo errado. A lei, você tem que instruir os seus filhos na lei do Senhor. Discipliná-los quando eles não fazem o que deve ser feito. Mas apontar para Cristo como aquele único que cumpriu perfeitamente toda a lei de Deus. Ora, nesse particular, irmãos, nesse aspecto,
não é? Um jovem se aproxima de Cristo e pergunta assim, lá em Lucas, no capítulo 18, bom mestre, o que faço eu para herdar a vida eterna? Ora, preste bem atenção nisso. A pergunta ali em Lucas é: o que faço eu para herdar a vida eterna? E a resposta de Cristo é clara: você cumpre a lei. Jesus está ensinando a ele que ele só ia entender a necessidade do evangelho se ele entendesse as exigências da lei. Só que ele não compreendeu. Mas, em segundo lugar, o Senhor Jesus está trazendo ele de volta para o período do pacto das obras. Quando lá em Adão, sim, em Adão era assim. O homem era salvo por meio da obediência. Se não, veja, de onde Cristo extrai esse conceito? Como faço eu para herdar a vida eterna? Ele vai, então, aponta para a lei de Deus. Ele não diz, ora, crê em mim, seja salvo. Ele aponta para a lei, porque exatamente era esse o papel da lei antes de Cristo. Adão, para ter a vida eterna, precisava obedecer perfeitamente à lei de Deus. Esse princípio não foi mudado. Isso não foi transformado. O que aconteceu foi que Deus enviou o seu Filho para cumprir a lei perfeitamente em nosso lugar. Daí, quando Jesus olha para aquele jovem e dá os mandamentos, que é a segunda parte da lei de Deus, ele diz, eu observo a lei desde a minha infância. Então Jesus diz, então vende tudo que tens, dá aos pobres e siga-me. Ele não podia fazê-lo porque ele tinha um Deus a quem ele servia, que era maior do que o verdadeiro Deus. Ele amava o dinheiro mais do que a Deus. Então Jesus olha e diz, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Pedro disse, Senhor, então é impossível alguém ser salvo. E aí Pedro entendeu a alma. É impossível alguém ser salvo. Então ele disse, o que é impossível ao homem é possível para Deus. Zaqueu, capítulo 19 de Lucas, é o publicano que é ladrão, que é rico e que foi salvo. A lei, ela foi colocada no lugar certo. Quando ele foi salvo, quando o evangelho alcançou a alma dele, ele vai e ama a lei de Deus e devolve o que ele roubou e devolve aquilo que não era dele. Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa. Não porque ele cumpriu a lei, mas porque a obra da graça de Deus produziu nele amor à lei de Deus e ele vai fazer aquilo que a palavra demanda. Nós temos meios de fazer isso. Mas só o Evangelho de Cristo é poderoso para fazer alguém amar a lei do Senhor. Deixa eu dizer isso muito claramente a você. Só o Evangelho de Cristo. Ezequiel 36, quando o povo está no cativeiro babilônico, é descrito como morto na linguagem metafórica do estado em que eles se encontravam. O profeta diz assim, assim diz o Senhor, eu tirarei o vosso coração de pedra e colocarei um coração de carne. E veja, e colocarei em vós o meu espírito, e aí a consequência, e farei com que vocês obedeçam os meus mandamentos e os meus estatutos. Perceba, porque o Espírito de Deus habitou neles. E vocês vão amar os meus mandamentos.
O seu filho não vai ser salvo porque ele obedece à lei. Ele vai ser salvo por causa da obra de Cristo. Mas ele, como salvo em Cristo, precisa aprender a amar a lei do Senhor. E aí onde entra o terceiro uso da lei para a nossa santificação. É por isso que Levítico 19, voltemos para o texto, por favor, né? Levítico 19, ele então estabelece o padrão para tudo isso. Verso 1 e 2 diz assim: disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Perceba que o mandamento, veja, eu sou santo e vocês também viverão em santidade. Vocês também são santos. Eu sou santo e vós sereis. Vocês devem ser como Deus é. Como Deus é. Esse padrão é fundamental para nós entendermos. Ora, se nós não estamos em Cristo, nós não podemos, não há força em nada daquilo que nós fazemos. É como você imaginar, por exemplo, participar da mesa do Senhor sem estar em Cristo. Qual é exatamente a função da mesa do Senhor para aquele que não está em Cristo? Não tem valor nenhum. Pelo contrário, traz condenação para ele. Se você não está em Cristo, ponto de obedecer. E aqui ele diz: vocês são meus, eu sou santo e o meu povo é santo. E agora vocês devem andar como eu sou. Primeira carta de João, no capítulo 3, verso 3, João diz assim: todo aquele que tem essa esperança, que esperança de ver o Senhor face a face, purifica-se a si mesmo, porque ele é puro. Veja, porque nós veremos o Senhor face a face. E ele é puro, e os que têm essa esperança vão ser como ele é. Esse é um padrão claro da salvação. Nós estamos em Cristo e nós seremos como ele. Seremos transformados à sua imagem e à sua semelhança. A partir desse princípio, as leis são muito claras no texto que nós acabamos de ler. Veja, nós não estamos aqui ensinando para você que você vai ser salvo se cumprir a lei. Mas eu também preciso dizer para você que se você não está em Cristo, você tem que ser perfeito para ser salvo. O que a lei exige é o que Cristo disse àquele jovem: o que faço eu para ser salvo? Para ter a vida eterna. Não é nem para ser salvo, é para ter a vida eterna. Jesus disse: guarda, você cumpre os mandamentos. Ora, só há um meio fora de Cristo para você ter a vida eterna: se você perfeitamente guardar a lei de Deus. O problema é que você já é, quando nasce, pecador. Você, quando nasce, já é pecador. E não há como não pecar. É impossível não pecar. Logo, um único pecado é capaz de condenar você por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Como nós vamos ler essa lei? Para você que não tem a Cristo, é o que Deus exige de você. Se você não cumpre ela perfeitamente, está debaixo de condenação. E ela então vai dizer: você precisa de Cristo. Corra para Cristo. E também nós vamos ler a lei assim, para você que já está em Cristo. É um modo como nós devemos viver, porque o nosso Deus é santo, e Ele é o Senhor, e como o nosso Senhor, nós nos submetemos ao seu governo e fazemos aquilo que Ele manda com amor e com alegria. Então o texto diz assim, a primeira demonstração disso, ele se dirige diretamente às crianças. É interessante isso, veja no verso 32. Diante das cães te levantarás, e honrarás a presença do ancião, e temerás o teu Deus. Interessante, quando nós pensamos nisso, irmãos, é que
O temor ao Senhor, sem dúvida alguma, é a base da santidade. Quando nós não tememos a Deus, há uma avalanche de desrespeito. Onde não há temor ao Senhor, não há temor ao mais velho, não há temor do filho para com o pai, de um aluno para com o professor, do povo para com o seu governo. Não há nada. Vira tudo uma falta de respeito. Não se tem respeito mais por aqueles que são mais velhos e colocados com uma autoridade sobre nós. Onde não há temor do Senhor. Lembrem-se, quando Paulo, escrevendo a Timóteo, descreve como os homens viverão nos últimos dias, ele diz, eles não vão temer, obedecer e respeitar pai nem mãe. Essa é uma característica desse mundo. Não respeitam seu pai e a sua mãe. E é interessante que o texto descreve da seguinte forma, veja, no início do capítulo 19, a primeira verdade é dita no verso 3, veja, cada um respeitará sua mãe e o seu pai. Cada um respeitará sua mãe e o seu pai. Aqui no final, no mesmo capítulo, no verso 32, ele diz, diante das cães te levantarás e honrarás a presença do ancião e temerás o teu Deus. Algumas coisas importantes são estabelecidas aqui. Eu queria exatamente isso, me dirigir às crianças no nosso meio, não é? Aos filhos, às crianças, aos mais jovens na igreja. Preste bem atenção nisso, irmãos. Quando um homem, quando alguém com sua cabeça branca, alguém mais velho, se aproxima, se você está correndo, você para. Você pode acidentá-lo, você pode derrubá-lo, você tem que respeitar. Segundo, você está na fila para almoçar, tem alguém mais velho, você dá o lugar para o mais velho. Você não fica na frente dele. Você respeita o mais velho. O texto, veja, te levantarás, o texto diz, diante das cães te levantarás. Isso nos faz lembrar a época em que, quando o professor entrava na sala, as crianças ficavam de pé. Hoje, elas fazem brincadeira, elas desrespeitam aquele que foi colocado ali para instruí-las. Os nossos filhos precisam ser educados como filhos da aliança a respeitarem os mais velhos. Um filho que não respeita seu pai não teme a Deus. Veja a maneira como tratam a sua liderança. O desrespeito para com seus líderes e os seus presbíteros. Muitas vezes, nós quebramos a lei de Deus achando que estamos, porque nós achamos que sabemos mais do que eles. Quanto remorso e quanto arrependimento. Quando chega o dia da nossa velhice e fazem conosco exatamente a mesma coisa que fizemos com aqueles que eram mais velhos do que nós. Filhos, obedeçam seus pais. Amem a instrução da sua mãe. Sigam o padrão que eles estabeleceram na palavra de Deus. Respeitem os de cabeça branca. Respeitem os homens, as mulheres que têm mais idade na igreja. É bonito ver isso. Não só as crianças sentadas no culto. É bonito ver as crianças sentadas no culto. Isso é respeito ao Senhor. Mas quando sair do culto, vocês precisam aprender a respeitar os mais velhos. Veja aqui a ordem interessante.
Te levantarás, né, para aqueles que têm, como diz o texto, diante das cães te levantarás, e honrarás a presença do ancião, né? O ancião vai ter o lugar de primazia no nosso meio, numa sociedade. O homem mais velho, o idoso, é largado, é abandonado. A igreja do Senhor trata com honra os anciãos da igreja. Porque são eles que passaram por caminhos que nós ainda passaremos. E o jovem, na sua arrogância, acredita que sabe mais do que ele, porque estuda, mas não tem sabedoria, não tem experiência, não viu a vida. E acha que é bom, e sabe porque tem estudado alguma coisa. Cuidado, irmãos, isso é iniquidade. Respeite aqueles que Deus colocou como autoridade sobre a sua vida. Agora, pais, preste atenção nisso. Instruam seus filhos à obediência, visando o respeito ao único e verdadeiro Senhor. O desrespeito a você não tem que ser tratado como porque ele me desrespeitou. Sim, ele me desrespeitou, eu sou autoridade sobre ele. Mas porque isso implica que ele não respeita aquele que me colocou por autoridade sobre ele. Lembrem-se, nós espancamos os nossos filhos porque eles entram com os pés sujos na casa ou quebram algum móvel da nossa casa, mas não falamos nada quando eles quebram a lei de Deus, porque nós estamos mais preocupados conosco do que com a glória de Deus. Eu estou mais ferido com aquilo que ele faz contra mim do que aquilo que ele faz contra o Senhor. Aprendam a instruir os seus filhos a temerem, a respeitar os mais velhos, visando aquele que é o Senhor de todos, para que eles temam ao único Deus verdadeiro. O segundo princípio da lei estabelecida no texto, veja, no verso 34, como 33 e 34, se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis. Como natural será entre vós o estrangeiro, que peregrina convosco. Amá-los-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros foste na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Veja, o verso 32 termina, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, e o 34, eu sou o Senhor vosso Deus. Esse é um tratamento próprio aos estrangeiros. Qual é a base que o Senhor coloca para que eles tratem bem o estrangeiro? Veja no verso 34. Como natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-los-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. O princípio é redentivo, porque toda a lei de Deus é com base naquilo que ele fez. Isso nós sabemos. É no que Deus é e naquilo que ele fez. Então, como que nós devemos tratar o estrangeiro? Lembrem-se que vocês foram estrangeiros. E vocês, então, devem tratá-los como Deus ordena. Vocês foram maltratados quando estavam no Egito, explorados. Mas vocês não vão fazer o mesmo com aqueles que estão debaixo do seu governo. Vocês não vão explorar o estrangeiro de forma alguma. Interessante que, se eles não nasceram no meio deles, eles vão ser tratados como natural. É assim que o texto diz, né? O estrangeiro é alguém que descende de uma outra tribo ou outra nação que não é o israelita. Esse é o princípio aqui. Esse é o estrangeiro. Então, você tem na Bíblia, por exemplo, Doeg, o edomita, 1 Samuel 21:7. Você tem Urias, o hitita, 2 Samuel 11:3, que eram pessoas que estavam diretamente ligadas à monarquia e eles eram de outra nação. Eram tratados como naturais, diz o texto. Os imigrantes devem, e assim como pensa a Escritura Sagrada, né? Eles devem se adequar aos costumes daquele povo e ser tratados debaixo daquele princípio. Você não vai tirar vantagem deles. Você não vai usufruir do trabalho deles sem pagar dignamente aquilo que é devido a eles.
Isso diretamente vai mostrar a razão pela qual vem a sequência do verso 35. Veja, vocês foram estrangeiros lá. E como é que foi que Deus mostrou para Israel o que é a justiça? Eles trabalharam muito e receberam pouco. Deus, então, antes deles saírem do Egito, ordenou que tudo deveria, muita riqueza era para ser dada a Israel. E o povo, então, entrega a Israel a sua riqueza. O Egito entrega Israel a sua igreja, ou melhor, a sua riqueza. Essa riqueza que vai ser vista até na construção do tabernáculo, ouro, prata, muita riqueza, foi recebida ali por eles. Eles têm que pagar um salário e Deus vai cobrar. Isso implica, irmãos, por mais que você explore alguém, não é? Lembre-se que o cobrador dessa dívida é o Senhor. Aqueles que exploram o pobre, exploram a criança, aqueles que vivem uma vida, não é, em que usufruem de riqueza na exploração do pobre, esses certamente pagarão salário. E é um salário alto, que não apenas a riqueza foi tirada do Egito, como Faraó, seu primogênito, e o seu exército foi destruído pelo Senhor. Da mesma forma, vem o verso 35, daí agora, a implicação direta com o modo como eles foram tratados, eles não devem tratar como o Egito o tratou, mas como Deus o tratou, mas agora no verso 35 ele diz, não cometereis injustiça no juízo. Aí vem o tema injustiça, passa a ser um tema importante a partir daqui, por uma simples razão. Eles não vão usar os padrões desonestos no negócio, como o Egito fazia. A comparação é, nós não seguimos o padrão de uma sociedade caída, nós seguimos o padrão de Deus nos nossos negócios, na maneira como fazemos negócios. E veja, não apenas no julgamento, mas em todas as áreas da vida. Verso 35, não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pesos justos, efa justo, e justo ínteres. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Perceba, aí ele retoma o tema Egito. Veja, eu sou o Senhor que vos tirei da terra do Egito. Porque lá vocês viram que era injustiça. Eu sou o Senhor, eu tirei vocês de lá. Eu sou o Senhor vosso Deus. Vocês vão ser como eu sou, não como eles são. E então, o padrão da igreja, o padrão da maneira como os nossos filhos tratam os mais velhos, da maneira como lidamos com o estrangeiro, com o empregado, é o padrão de Deus, não o padrão de um mundo caído, porque Deus é santo e nós somos também e devemos viver como Ele é. Esse é o padrão que Deus estabelece. No Egito era assim. Mas eu tirei vocês de lá. E por ter tirado vocês de lá, vocês devem viver na prática da justiça. Porque eu sou justo. A Escritura revela isso desde o princípio, com linguagem até mesmo antropomórfica, ou como queiram chamar, não é? Antropopática ou antropomórfica, atribui sentimentos humanos a Deus, ou sentimentos ou forma humana a Deus, como queiram. Mas a Bíblia descreve assim. Por exemplo, lá na Torre de Babel, quando Deus diz assim, nós desceremos e nós vamos ver se aquilo que chega até nós é aquilo que realmente parece. Ora, a impressão que dá é que Deus não sabe o que está acontecendo. Nessa linguagem ele está dizendo, eu não julgo sem conhecer os fatos, isto é, eu sou justo juiz, eu vejo, eu sei de todas as coisas, eu julgo com base na verdade, eu não posso cometer, eu não sou injusto com o meu julgamento. Aí ele diz, na balança, ora, na efa, em tudo o que você fizer, peso justo, balança justa,
Seja justo nos seus negócios. Pague ao governo o que é do governo. Não sonegue impostos. Não tente burlar a lei. Isso não é o padrão de Deus. Deus estabelece um padrão santo porque o seu povo é santo. E o que está em jogo aqui, Deus não está dizendo porque vocês vão ficar ricos ou porque o seu negócio vai prosperar. Não! Nós vamos fazer isso porque é o que Deus manda. E por submissão a Ele, nós fazemos aquilo que Ele manda. E nenhum negócio vale a pena. Um amigo pessoal costumava, na sua casa, ter o que eles chamam lá no Pará de gato, macaco, como é que seja, para roubar a energia do governo. E quando ele chegava em casa, que ele ia ligar o ar-condicionado, ele abria como um truque, né? Do lado do ar-condicionado ele tirava um quadro e puxava né? E ali naquele momento a energia já não era mais o valor normal e ele ligava o ar-condicionado no maior consumo e pagava um valor irrisório. Que economia terrível é essa? Né? Que economia terrível é essa? Alguém paga para você não pagar. Segundo, você está burlando a lei de Deus. E depois de conversarmos, era um crente verdadeiro, né? Que estava errado nesse ponto, ele abandonou. E noutra semana ele cortou tudo e voltou a fazer o que era certo. Mas é comum as pessoas, no meio de uma crise, no meio de uma dificuldade, encontrar motivos para fazer o que é errado. Nós vamos deixar de pagar esses impostos porque nós estamos passando por uma crise. Então, veja a crise que está aí. Se a gente pagar tudo que o governo pede, a gente vai quebrar. E nós vamos usando argumentos. Ora, irmãos, se eu não posso, é melhor eu fechar o negócio do que manter o negócio com indignidade e injustiça diante de Deus. Porque o que está em jogo aqui, né, é a quem nós pertencemos, quem é o nosso Senhor e a quem nós servimos. Fomos libertos e os negócios que fazemos são justos, porque Deus é justo. E aí o texto encerra dizendo: guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Tudo o que eu vos ordenei, façam. Tudo o que eu vos instruí, pratiquem. Por quê? Porque eu sou o Senhor. E vocês são o meu povo. Eu libertei vocês da escravidão. Vocês pertencem a mim. Vivam de acordo com a minha lei. E esse é o padrão da igreja. Agora, preste bem atenção nisso, irmãos, por favor. O texto encerra: guardareis os meus estatutos, todos os meus juízos e os cumprireis. A lei não muda a sua exigência. O que Deus requer de nós é que cumpramos todos os seus mandamentos. Daí ela diz: eu preciso de um Salvador. O publicano, em Lucas 18, diz: por ser ladrão, arrependido do seu pecado, chega diante de Deus e diz: sê propício a mim, Senhor, porque eu sou pecador. O que é que a certeza do pecado? O que é que a lei que fere a alma do homem, que mostra o que Deus é e quem Ele é? O que é que ela faz? Ela clama por misericórdia.
Ela pede misericórdia. Ela diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou um miserável pecador. A tua exigência mostra que tu és santo. E eu tenho quebrado a tua lei, Senhor. Me ajuda. Perdoa o meu pecado. Me faz andar em santidade. Abandonar o que é errado. E fazer o que é santo e reto aos teus olhos. Filhos, se vocês não têm respeitado os seus pais, respeitem os seus pais. Arrependam-se dos seus pecados. Crianças, se vocês veem os idosos passando aqui e continuam correndo da mesma forma, arrependam-se dos seus pecados. Agora, respeite as pessoas mais velhas. Não corram perto delas. Você pode machucá-las. Trate os mais velhos com respeito. Temam ao Senhor. Respeite aqueles que estão trabalhando conosco, que estão no nosso meio. Vamos agir com justiça, porque o nosso Deus é justo. A tua balança no teu negócio está desproporcional e você está ganhando dinheiro injusto. Arranca o peso errado e põe o que é certo na tua balança. Porque Deus não poupará você, porque Ele é justo e não aceita propina. Ele te julgará em retidão. Faz negócio de acordo com a palavra de Deus. Cumpre os preceitos do Senhor. Agora, tudo isso na dependência de Cristo. Porque agora eu olho para a lei e digo: tem misericórdia de mim, Senhor. Ai de mim, Senhor, se não for a tua misericórdia. Você que não conhece o Senhor, você não viverá se não for perfeito. A lei diz, exige perfeição. E agora você precisa da misericórdia do Senhor. Cristo Jesus é a tua única esperança. Você que tem a Cristo como seu Senhor, Ele é o teu Senhor, mas anda de forma contrária à sua lei, arrependa-se do seu pecado e volte-se ao Senhor hoje, para que você encontre salvação, arrependimento, restauração e conforto para a sua vida. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Nós te damos graças por tua palavra, Senhor, e clamamos mais uma vez, fala conosco internamente pelo teu Espírito nessa manhã, levando os homens a Cristo, à obediência e ao temor ao Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.